Seguindo com o nosso AgroSucesso nesta manhã, nós vamos falar de Rally da Safra. As equipes percorrem Mineiros, Jataí e Rio Verde para poder avaliar a condição das nossas lavouras de soja. Mas quem vai explicar um pouco mais para nós sobre esse assunto é o Gildomar Lindemann, analista de safra da Agroconsult, que já está por aqui. Bom dia, Gildomar, bem-vindo. Bom dia, Leonardo. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar sobre a safra. Prazer é nosso, a partir desses minutos, a gente poder bater um papo sobre o Rally da Safra, que até gerou até um pouquinho de confusão aqui na região, Gildomar, porque Goiás agora tem a expedição Safra Goiás. E aí o pessoal ficou sem saber se essa expedição era o Rally da Safra, se não era. É até interessante esclarecer, é diferente, né? A expedição Safra Goiás de Rally da Safra, não é? Exatamente, Leonardo. Rally da Safra já estamos aí há 21 anos rodando, né? O Brasil inteiro. E esse ano o pessoal aí da região, aí do Goiás, lançou a expedição Safra, né? O pessoal do sindicato aí tem acompanhado também de perto as condições das lavouras. Pois é, nós sabemos que o Rally da Safra comemora nesse ano 21 anos de estrada. Mas conta para nós, quem ainda não viu as caminhonetes adesivadas, né, do Rally rodando aqui pela nossa região e por tantos outros estados brasileiros. Explica um pouco mais detalhadamente o que é essa expedição. Leonardo, o Rally da Safra, ele é a maior expedição técnica privada de avaliação de lavouras, né, de condição de safra do Brasil e do mundo. E a nossa expedição, ela tem um sério compromisso, que é de avaliar a condição in loco atual da safra brasileira, tanto de soja quanto de milho. Então estamos aí rodando praticamente 80 mil quilômetros aí todos os anos pelo Brasil, fazendo avaliações, condições quantitativas e qualitativas da safra brasileira em tempo real, quando o produtor está em cima da máquina colhendo aí o grão. E como a Agroconsult planeja o Rally? Leonardo, nós temos um trabalho que ele é permanente aqui na Agroconsult, que é a avaliação de safra. Então, nós temos um trabalho de levantamento de safra o ano inteiro. Então, desde quando nós iniciamos a estimativa da safra, quando começamos o plantio, quando o produtor colocou a semente no chão, nós já começamos a projetar o Rally da Safra, que roda a partir de janeiro, quando o produtor está colhendo, de fato, a sua safra. Então, nós fizemos todo um trabalho de levantamento das condições de semeadura, de desenvolvimento, de condições climáticas, e aí sim a gente avalia qual é a melhor época para a equipe do Rally da Safra passar a campo e entender, principalmente, como é que está a questão de stand, como é que está o peso de grãos, como é que está essa produtividade das regiões produtoras. Gildomar, quantos quilômetros são percorridos e também quantos estados são visitados? Leonardo, nós rodamos aí mais de 80 mil quilômetros por ano. São 13 estados, os principais, praticamente 92% da safra de soja é avaliada. E também passamos numa segunda rodada avaliando 72% da área amostral do milho segunda safra. É chão, hein? É muita coisa. Bom, não é um rally de velocidade, muito menos de regularidade. Então, quem que faz o trabalho de campo para levantamento das safras de soja e também de milho? Exato, Leonardo. O nome Rally da Safra é engraçado que, imagina, há 21 anos atrás, como eram as condições de estradas, né, do nosso Brasil. Então, nós já rodávamos Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, com condições realmente de um rally, né? E claro que com o avanço do tempo, com a melhora na logística, hoje a gente tem boas condições de estradas, mas o Rally da Safra ele é uma expedição técnica. Então, hoje nós estamos aí rodando o campo com analistas de safra. Todas as equipes do Rally, elas dispõem de um engenheiro agrônomo, no mínimo, né, do time da Agroconsult, que já trabalha diretamente com o levantamento de safra. Então, conhece toda a metodologia, já rodou a região mais de uma vez. Então, é uma equipe técnica especializada. E aí nós trabalhamos junto também com os nossos patrocinadores do projeto
e também temos o apoio de muitas universidades, onde os alunos vêm rodar, fazer um estágio aí com a gente de uma semana, rodando as regiões produtoras. Excelente. E qual é a rotina dos técnicos? E também existe alguma metodologia para poder fazer essa avaliação? Existe sim, Leonardo. Nós temos uma metodologia muito clara e ela já vem aí sendo aplicada há mais de 10 anos. Então nós temos um banco de dados bem sólido, talvez 10, 14, 15 anos mais ou menos, é a data que nós já estamos aplicando a metodologia. Então, além de todo ano nós termos um roteiro, né, de regiões onde nós vamos passar, por exemplo, nas principais regiões produtoras, mas não só nos municípios, sede, como você bem comentou, né, estamos aí hoje no Goiás, Mineiros, Jataí, Rio Verde, mas rodamos toda a parte adjacente. Então, a gente vai para as regiões mais distantes, áreas de abertura, e o dia no Rally da Safra ele começa bem cedo. Então, a equipe acorda no hotel, né, toma o seu café da manhã já bem no primeiro horário, e antes das 7 horas da manhã já estamos na lavoura avaliando as primeiras amostras. Então, temos a cada 5, 7, 10 quilômetros, a gente para de forma aleatória, né, então uma amostragem bem dinâmica, e aí a gente faz a metodologia de aplicação, avaliando os componentes de rendimento da safra, né, principalmente estande, número de grãos por planta e peso de grãos, e também fizemos uma avaliação qualitativa para entender como que foi o desenvolvimento daquela safra, daquela região, aí analisando questões de condição de solo, pragas e doenças, plantas daninhas. É uma amostra bem completa. Nesse ano de 2024, o Rally já começou. Por onde vocês já passaram até o momento? Leonardo, nós já rodamos o médio norte do Mato Grosso, iniciamos lá no dia, bem na primeira semana ali, 10, 11 de janeiro, iniciamos rodando o médio norte do Mato Grosso e também a região oeste do Mato Grosso e o oeste do Paraná, regiões onde tem uma soja muito precoce. Então fizemos uma primeira passada nesses estados. Agora, nessa semana, estamos rodando a região sudeste do Mato Grosso e o sudoeste do Goiás, onde a gente já está encontrando aí as áreas colhidas um pouco mais avançadas, e essa é a metodologia. A gente procura passar sempre na região quando a colheita está atingindo algo em torno de 20%, 30% mais ou menos, para poder pegar tanto as lavouras de ciclo precoce, quanto a avaliação das lavouras de ciclo médio tardio. Então, Gildomar, nesse mesmo momento, nós temos equipes em regiões diferentes. Elas não estão no mesmo lugar, não. Elas estão distribuídas. Exatamente. Na primeira semana do Rally, nós tínhamos 3 carros rodando. Então, 2 no Mato Grosso, em regiões distintas, e uma no oeste do Paraná. Nessa semana, nós também temos carros rodando tanto no Mato Grosso, avaliando toda a região ali de Campo Verde, Primavera do Leste, Rondonópolis, Itiquira, Paranatinga, e temos uma região que saiu do Mato Grosso e hoje, desde segunda-feira, já está rodando todo o sudoeste do Goiás. Para você que está chegando agora aqui na TV Sucesso Record, nós estamos falando de Rally da Safra. Os técnicos estão percorrendo as lavouras de soja no Brasil, em específico também aqui na nossa região em Goiás, para avaliar a condição dessas lavouras de soja. O Gildomar está aqui com a gente, trazendo todos os detalhes nesta manhã. Bom, Gildomar, já que nós temos equipes em campo, qual é a situação das lavouras nesse momento? Já dá para ter uma ideia de como será a safra de soja neste 2024? Leonardo, é um ano de extrema irregularidade, né? Quando a gente pensa num contexto nacional de safra, nós temos o forte impacto aí do fenômeno El Niño, que certamente trouxe prejuízos para os produtores, não só em estados, mas dentro das regiões e também dentro da própria fazenda. Nós temos uma condição muito irregular de vizinho para vizinho. Então, é uma safra realmente de dificuldades, né? A gente sabe que os produtores que semearam no cedo, né, no início da janela de plantio, enfrentaram um período prolongado aí de estiagem e principalmente de altas temperaturas. Então, nós já estamos falando aí numa safra aí, com certeza
muito abaixo da que nós tivemos no ano passado, e quando a gente pensa no potencial da safra, a gente tem uma redução aí de mais de 15 milhões de toneladas a nível Brasil. E cada uma das regiões, elas apresentam diferentes estágios, níveis de perdas, né? Seja pelo excesso ou pelo excesso de chuva, como foi no Rio Grande do Sul, no próprio Santa Catarina e no Paraná, como pela falta dela aí no Centro-Oeste. Gildamar, conta para nós como é que está o levantamento das lavouras aqui em Goiás e por que a região sudoeste do estado foi escolhida. Primeiro, porque o Goiás é um importantíssimo produtor aí a nível nacional, né? Nós estamos falando hoje no quarto maior resultado a nível Brasil, então o Goiás ele tem uma área muito expressiva, tem uma representatividade tanto na parte de soja quanto na parte de milho, segunda safra, e certamente nós não deixaríamos de passar aí pela região, pela principal região produtora, que é o Sudoeste. Rodamos aí todos os anos, inclusive mais de uma vez, passamos por aí. E hoje os nossos técnicos, eles estão a semana inteira, desde segunda-feira, avaliando as lavouras. Já passaram por Mineiros, por Jataí, hoje estão sentindo Rio Verde. E a gente percebe realmente uma irregularidade, né, Leonardo? Essa condição climática adversa, de falta, né, de chuva e principalmente de altas temperaturas, ela trouxe impacto significativo, principalmente para a soja precoce. Então a gente avaliou lavouras aí na região sudoeste, já em ponto de colheita, onde a gente percebeu uma soja, né, de porte menor, de entrenós mais curtos, alguns casos aí quando a gente fez toda a aplicação da metodologia, um peso de grãos abaixo, né, aquém da expectativa do produtor, mas a perspectiva de que as áreas mais tardias possam pelo menos diminuir um pouco desse impacto, ela está sendo encontrada no campo. Então a gente tem encontrado em alguns bolsões que receberam mais chuvas, lavouras em boas condições, onde certamente o produtor vai ter aí produtividades na casa de 60, 65 até 70 sacos. Então, realmente é uma safra muito irregular. As equipes do Rally da Safra permanecem aqui na região até quando? A nossa equipe ela vai finalizar aí no Goiás. No final dessa semana, a gente encerra aí na sexta-feira, né, aí no município de Rio Verde, e aí desloca então para o Mato Grosso, onde as próximas equipes devem iniciar na semana que vem. Vocês retornam para Goiás ainda neste 2024 ou não? Sim, retornamos para o Goiás mais 3 vezes. 2 vezes agora na soja, então a gente retorna no mês de fevereiro para fazer uma avaliação na região. Pegamos um pedaço da região sudoeste novamente e entramos na região leste do Goiás. Depois retornamos em março para avaliar as lavouras de soja tardia. E aí voltamos na etapa milho lá em junho, onde a gente faz uma avaliação aí de toda a região sudoeste do Goiás sobre o milho segunda safra. E quais são as próximas etapas do Rally? Bom, na próxima semana a gente volta para o Mato Grosso fazer uma segunda avaliação nessa soja de ciclo médio e tardio, tanto no médio norte quanto também na região oeste do estado. E aí, paralelo a isso, nós temos outras equipes que devem fazer, na sequência, o Mato Grosso do Sul e o Paraná também. Gildamar, para quem não conhece o Rally da Safra, qual que é a importância dele? Tanto para o agronegócio, mas para o Brasil como um todo. Perfeito. Nós temos uma missão aqui, Leonardo, que é fazer um justo e correto levantamento da safra em tempo real. Então, o Rally da Safra, ele traz esse levantamento em tempo oportuno, quando o produtor está, de fato, fazendo a colheita, né, do seu grão, e nós disponibilizamos para a comunidade, tanto agrícola quanto civil, esses dados de forma gratuita. Então, quem acompanha as nossas redes sociais sabe que a gente tem muitos eventos de divulgação, participamos das principais feiras do agronegócio brasileiro, inclusive estaremos aí com vocês na Comigo em abril, e fizemos, então, o nosso compromisso com o produtor
e com o Brasil é fazer um levantamento sério e fidedigno da safra brasileira de soja e de milho. Quando a gente analisa os dados que são divulgados, por exemplo, pelo USDA, Conab, a gente percebe uma certa insatisfação por parte do produtor rural, que muitas vezes fala, olha, isso não reflete a minha realidade, esse pessoal nunca visitou a minha lavoura, enfim. Qual que é a percepção que a Agroconsult, Rally da Safra, enfim, tem desses dados? Dá realmente para acreditar ou não? Qual que é a opinião sobre isso? Leonardo, primeiro nós temos que entender que nós temos uma diferença de base, né, quando falamos em dados. Então, até nós comentamos no nosso evento de largada que hoje no mercado nós temos, se você olhar, análises da condição de safra para todos os gostos. Então, assim, o nosso compromisso como Agroconsult e como Rally da Safra é trazer a verdade sobre a condição brasileira de soja. Então, por isso que ao longo de todo o ano nós fizemos um levantamento contínuo aqui das condições da safra, desde a compra do insumo até a colheita, para que realmente a gente consiga entender o contexto geral. Então, há uma diferença, sim, entre tanto os órgãos federais quanto outras estimativas de safra, mas o que fica no nosso sentimento é que devemos ir a campo. Devemos ir a campo o máximo de tempo possível e na maior quantidade de regiões possível, que é o que o Rally da Safra tem feito. Esse ano nós vamos estar mais dias no campo e percorrendo mais vezes as regiões, que é para entender a complexidade de uma safra tão irregular. Diante de todo o trabalho que o Rally da Safra já está desenvolvendo nesse 2024, você acredita que os fatores climáticos foram os que mais afetaram as condições das lavouras ou tem algo além disso? Com certeza. Nós tivemos um início de safra, se for pensar, por exemplo, no estado do Paraná. Uma safra que foi o melhor plantio da história. Então, o Paraná ele veio trabalhando em cima de tecnologia, dentro de um calendário de plantio muito satisfatório, para colher uma safra excelente. Só que passou por um dezembro muito seco e quente, né, o que aconteceu aí no centro-oeste desde os anos de outubro, novembro, algumas regiões. Então, assim, o nosso produtor hoje, ele busca sempre as suas melhores condições. Então, ele investe em maquinário, investe em perfil de solo, investe em tecnologia, tanto em sementes quanto em nutrição, para que a gente colha uma safra espetacular. Mas tem o único fator que a gente não controla, que é o clima. Então, esse ano, de fato, nós tivemos dois Brasil muito diferentes, né? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, com um excesso de chuvas, inclusive, atrapalhou aí todos os trabalhos de semeadura, de manejo, e tivemos um centro-oeste, norte e nordeste do Brasil com a falta dela. Então, claro que o clima ele influencia em outros fatores, como, por exemplo, uma maior incidência de pragas ou de doenças. Então, a gente tem visto, por exemplo, na região sul, a presença da ferrugem um pouco mais cedo. E, inclusive, quando a gente olha para o centro-oeste, norte e nordeste, uma maior incidência de pragas como mosca branca, que são fatos oriundos aí de um clima mais seco também. Excelente. Para quem quer acompanhar todo o passo a passo do Rally da Safra, as próximas novidades, por onde acessar, como fazer? Leonardo, estamos em todas as plataformas aí, @Rally da Safra, é só chegar lá, curtir a nossa página, entra no Instagram, no Facebook, em todas as outras redes. E quem quiser também pode entrar no nosso site, se cadastrar para receber as nossas novidades aí também pelo WhatsApp. Excelente. Gildomar, muito obrigado pela participação com a gente nessa manhã. Seguiremos acompanhando os detalhes do Rally da Safra. Quando estiverem aqui em Rio Verde também, nos façam uma visita, que a gente faz uma entrevista de forma presencial com mais dados locais e regionais. Muito obrigado. Combinado. Um abraço. Boa safra a todos aí.